Depois que foi feita a implantação da espécie florestal, são importantes alguns manejos, como desbrota. Então vocês podem observar nessa árvore, provavelmente no início da implantação não houve falha de alguma desbrota e aí ela começou a bifurcar e depois entortou. Então é importante porque o que nós queremos, né, da espécie florestal, enfim, ao final do seu ciclo? Da madeira. Então essa madeira ela tem que estar muito boa de qualidade, não deve ter bifurcações, deve ser um cilindro retilíneo e não deve ter presença de nós. Então o primeiro manejo é a desbrota, que é a retirada dos brotos ali nos seus primeiros anos pós-plantio. Outro manejo a ser realizado e importante para a qualidade da madeira é a desrama. Desrama nada mais é do que a retirada de ramos. Então, como vocês podem ver, esses ramos aqui formados, né, ao longo aí do fuste são importantes, devem ser retirados. Por quê? Porque nós queremos uma madeira limpa ao final do ciclo, que é uma madeira que vai para uma indústria moveleira, para uma construção civil que vai ter um valor de mercado melhor. Então, essa madeira limpa quer dizer que na região do alburno ela deve estar livre de nós. E a indústria de móveis, ela exige que essa limpeza dentro da madeira exista a partir de 6 centímetros de diâmetro. Então, a retirada desses ramos, ela deve começar a partir do momento que eu identificar que esta árvore está com 6 ou mais centímetros de diâmetro. E aí eu venho com um serrote florestal para retirar esses ramos. Qual época é a ideal para se retirar esses ramos? Essa época seca, porque vai fazer com que o processo de cicatrização seja mais rápido e não tenha a entrada de fungos com a umidade. E também, outro detalhe importante, quanto que eu devo desramar? O que se é recomendado é que você tire no máximo 2/3 ou 40% da copa, não mais que isso, porque se você tirar mais que isso, você vai levar a ter uma árvore que tenha um crescimento muito em altura e fina, sem crescimento em diâmetro. Outro detalhe na desrama é que na hora que for fazer a retirada desse ramo, tem que ser bem rente ao fuste. Por quê? Qualquer gema que for deixada aqui vai gerar uma nova brotação. Acima vocês podem ver que foi deixado um toco bem grande, então essa desrama foi feita de forma errada. E aí logo em seguida vocês já podem observar várias brotações. Então há necessidade de repetir a desrama, um retrabalho. Outro manejo interessante que pode ser feito nos sistemas integrados e que é feito em sistemas de monocultivo é o desbaste. O desbaste ele serve justamente para quando se tem espécies florestais de multiprodutos. O eucalipto, por exemplo, é uma espécie de multiprodutos, porque você pode tirar as árvores para energia, depois para construção rural, civil e por fim móveis e celulose e papel. Neste caso, se o silvicultor entender que é interessante fazer o manejo de desbaste, é interessante que os renques tenham pelo menos 2 ou 3 linhas, para que os desbastes sejam feitos ao longo dos ciclos. Então, como é que é isso? Esse desbaste ele pode ser seletivo, e aí, por exemplo, após 4 anos do eucalipto, vão ser retiradas aquelas árvores selecionadas que estão tortuosas, que não cresceram muito bem, e mandar para o mercado de energia. E isso vai fazer com que aquele renque fique com menor densidade e maior entrada de luz no entre-renque. E além disso, deixa-se, por exemplo, por mais 8 anos e aí pode-se tirar para os outros mercados, deixando ao final para o corte final, com 15 anos ou a depender mais, com uma madeira de melhor qualidade, porque ela vai estar menos adensada, num espaço menos adensado, com uma madeira de maior qualidade. Então esse tipo é um manejo de desbaste. Falei que ele pode ser seletivo, mas ele também pode ser sistemático. O sistemático seria tirar uma linha inteira. A escolha do tipo sistemático ou seletivo deve-se à uniformidade do povoamento que está no renque. Normalmente, povoamentos mais homogêneos se faz o sistema de sistemático e o seletivo em povoamentos mais heterogêneos.